time desconectado. O time não consegue se conectar em Campeonato Brasileiro. O São Paulo já está há 30 jogos no Flamengo. E quando é que ele vai achar a solução? Eu já sei que o time está desconectado no Brasileiro. Não preciso ser... só o Steve Wonder que não viu ainda. Que o time está desconectado no Brasileiro. E aí, quem é que tem que dar a solução? Aí isso acontece, o Flamengo ganha o Olímpia. O próximo jogo é contra o São Paulo, né? Aí contra o São Paulo toma uma sova. A gente tá desconectado no Campeonato Brasileiro. Porra, viado! Quem tem que conectar é você, caralho. Isso não é uma coisa de agora. Isso é uma coisa frequente. Aí ele vira e fala assim, ó, o primeiro tempo muito ruim. O primeiro tempo muito ruim. E você, seu mulambo, a porra, o cara vê um primeiro tempo muito ruim. Volta só com o Alan. A minha ideia é tira o Ayrton Lucas e bota o Alan. Caralho! Se o primeiro tempo é muito ruim, irmão, você tem que fazer mais do que isso. Se o primeiro tempo é ruim, aí tudo bem. Mas ele falou muito ruim. O primeiro tempo é muito. Eu escutei. Eu tenho uma séria dificuldade para entender o que ele fala, mas eu entendi. O primeiro tempo foi muito ruim. Aí o cara não... porra, a grande ideia que eu tenho... o primeiro tempo foi uma merda, né? Porra, eu vou olhar para todo o meu banco aqui. O Cebolinha não tá jogando nada, nem Luiz Araújo, nem Gerson. O Gerson tá andando em campo. Pô, mas a minha ideia vai ser, sabe, eu vou tirar o único lateral esquerdo que eu tenho e vou botar o Alan. Porra, irmão. Caralho. Aí o cara vira para mim e fala o seguinte, em jogos eliminatórios o time tem intenção, quem tem que mudar é você. E outra, Brasileirão é minha competição preferida. Porra, irmão. Não é, irmão. Caralho. Aí, irmão, quando tu vê um pai tem 5 filhos, aí tu só vê o pai metendo-lhe a porrada no Joãozinho. Ele fala, pô, esse é meu filho preferido. Porra, irmão. Então os outros 4 estão em cativeiro. Caralho. Se esse é o teu favorito, porra, mano, imagine se não fosse. Imagina que tu não gosta. O campeonato seu se o campeonato brasileiro seu, eu entendo priorizar, nem que seja minimamente, as eliminatórias, porque é um negócio e você tá embora. Eu entendo. Mas se o campeonato brasileiro é sua competição favorita, você já deveria ter sanado o problema de a equipe se desconectar no campeonato brasileiro. Você já deveria ter arrumado isso. Porque, pô, o campeonato brasileiro é meu campeonato favorito. Não é, São Paulo. E com todo respeito, não é. Porque você tá vendo... Gente, é foda chegar e falar isso. Mas vamos lá, ó. O Flamengo perde 3-0 pro Cuiabá. Vamos voltar no tempo? Voltei no tempo. Estou voltando no tempo aqui. O Flamengo não adianta. O Flamengo venceu o Atlético Mineiro por uma individualidade do Arrascaeta no final do jogo. No resto do jogo, o Atlético foi melhor. O Flamengo fez uma partida ruim. Certo. Tá? Não vamos tapar o sol com a peneira. A partida do América Mineiro não preciso falar. Tá? Uma partida horrorosa no Maracanã, onde você não consegue se impor frente o lanterna do campeonato. Até então, o lanterna do Campeonato Brasileiro. Você nem se viu, voltou a ser o lanterna do Campeonato Brasileiro com a vitória do VAR. Então a gente está falando de uma sequência de 3 jogos ruins no Campeonato Brasileiro. É a competição favorita do São Paulo, hein? Vamos lá. Aí vamos voltar mais um pouquinho. Vamos voltar mais um pouquinho no tempo. 15ª rodada, o Flamengo empata com o Fluminense com um jogo também bem moroso. 4 jogos, bem aquém do Flamengo. Aí vamos voltar de novo. Vamos voltar aqui no tempo. Flamengo e Palmeiras, a gente fez aqui o jogo. O melhor jogador do Flamengo foi o cara que entrou no segundo tempo, foi o Everton Ribeiro. Cá entre nós, foi um jogo fraco das 2 equipes. Mas se analisar só o Flamengo, foi um jogo fraco. Já estamos falando de 5 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro, aquém do Flamengo. Vamos voltar no tempo? Voltamos no tempo de novo. Flamengo e Fortaleza. Cá entre nós foi um jogo também muito fraco, onde o Fortaleza teve chances de ter. Eu acho até que foi um jogo um pouquinho melhor comparado com esse. Mas foi um jogo onde o Fortaleza teve várias chances de sair na frente do Maracanã. Várias chances, sim. 6. Voltamos de novo. O Santos, eu não preciso dizer que foi uma pelada entre 2 equipes pavorosas. Tá? O Flamengo fez uma partida pavorosa, o Santos também, com portões fechados. A gente está falando de 7. E, obviamente, o 8 é a cereja do bolo, que é o jogo do Bragantino, que foi pior do que esse jogo contra o Cuiabá. 8.
Vamos pro 9? Vamos pro 9. Vamos pro Grêmio. Um jogo mentiroso. Um jogo mentiroso. O Flamengo vencer por 3-0 é mentira. Tá? O Grêmio teve 3, 4, 6 bola na trave, enfim. Né? O Flamengo podia ter vencido, mas 3-0 é um placar mentiroso. Tá? 9. E aí talvez a gente pare a história com o primeiro tempo contra o Vasco da Gama. Também só o primeiro tempo. Show do primeiro tempo. Para aí. A gente está falando de 9 jogos ruins do Flamengo. Ah, Rodrigo, eu discordo. Tudo bem. Você pode discordar de 1 ou 2. Mas são 9. Se você discordar de 1 ou 2, são 7 jogos ruins. São 7 jogos abaixo. São 7 jogos que às vezes não condiz com o resultado. Ah, não, Rodrigo, eu acho que, porra, o jogo contra o Fortaleza a gente jogou bem. Pô, não, Rodrigo, eu achei que o jogo... Tudo bem. Mas dos 9, eu garanto para você que a maior parte foram jogos ruins. E vocês ficam aplaudindo. E ele disse que a competição é a favorita dele. Que o time se desconecta no Campeonato Brasileiro. 9. Eu nem tô contando antes, tá? Ó. Eu nem contei antes, ó. Não contei o jogo do Vasco, 4-1. Não contei o jogo do Flamengo e Cruzeiro, que também foi muito abaixo, o 1-1. Não contei a vitória que caiu do céu com um gol de Léo Pereira no final do jogo, lesionado contra o Corinthians, que foi melhor. Não tô contando, tá? Não tô contando com o Bahia. Meu Deus, aquele jogo do Bahia, eu fiz também aquele jogo do Bahia. O Bahia amassando o Flamengo. O Bahia amassando o Flamengo com os 2 jogadores a menos. Aí vamos para a 15ª rodada. Flamengo e Goiás, um jogo também muito abaixo, tá? E vamos voltar mais atrás. Flamengo e Atlético Paranaense também não preciso falar. 2-1 Atlético Paranaense. Curiosamente, o Flamengo e Botafogo também. O Botafogo vencendo com um jogador a menos. Por incrível que pareça, posso chegar aqui para vocês e falar? Sabe qual foi o melhor jogo do São Paulo sob o comando do Flamengo? Qual? Foi a derrota. Foi a derrota pro Internacional. Pro tempo de trabalho do São Paulo, foi o melhor jogo do São Paulo. Tirando o primeiro tempo contra o Vasco. Se você tirar o primeiro tempo contra o Vasco, o melhor jogo do São Paulo como um todo foi o Internacional, a derrota por 2-1. Irmão, é muito pouco, viado. Ele pega o time na 12ª rodada, a gente está na 19ª, 18ª, não é isso? Não é isso? 18ª, isso. São 17 jogos no Campeonato Brasileiro, viado. São 17 jogos. O Botafogo tá fazendo uma porrada de jogo onde vence e é melhor que o adversário, onde convence. O Palmeiras, eu vi o jogo do Palmeiras contra o América. O Palmeiras jogou muito bem. Eu vi jogos onde o Palmeiras jogou bem. Eu vi jogos onde o Grêmio jogou bem. No Flamengo, eu tô aqui falando, ilustrando. Pelo menos eu tô falando, eu tô pegando o primeiro tempo contra o Vasco e o jogo contra o Internacional, que foi uma derrota. Dos 17 do Brasileiro. Aqui, ó, o cara tá falando assim, Rodrigo, você tá falando besteira. Não tem problema, irmão. Ô, Caio, não tem problema. Você discorda de mim, dos 17? Eu acho que só foi um jogo e meio bom, dos 17. Mas você discorda de mim? Você acha que foi quantos? 3, 4, 5? Ainda assim é grave, viado. De 17, ainda é grave. Se de 17, se você joga 5 jogos bem e se você joga 12 jogos mal, tá grave ainda. É isso. Vamos lá, o Bruninho. Caralho, Bigode, eu era muito crítico dos seus comentários. Agora, né, viado? Agora é fácil lamber a linguiça, né? Quando a linguiça agora é fácil lamber a linguiça, que ela é sadia, né? Mas beleza, obrigado do mesmo jeito, irmão. É isso. O Campeonato Brasileiro pro São Paulo, ele ainda não conseguiu colocar esse time para jogar. Ele ainda não conseguiu, segundo ele, o time entra desconectado. Ele ainda não conseguiu. 17 jogos onde o São Paulo não consegue botar na cabeça dos jogadores que o Campeonato Brasileiro tem que ser competitivo, se não igual o mata-mata, mas próximo. Para você ganhar, porque a competição dele favorita. 17 jogos onde ele não consegue colocar isso na cabeça dos jogadores. Rodrigo, mas é difícil colocar. Irmão, se é difícil colocar na cabeça do Cebolinha
que ele tem que ser competitivo no Campeonato Brasileiro, apesar que Cebolinha não é competitivo em lugar nenhum, não bota o Cebolinha, bota outro jogador. Hoje botava o Lohan, sei lá, espeta o Ayrton Lucas na ponta, faz alguma coisa, irmão. Eu sempre falo isso para todos os treinadores. Estamos no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, estamos no segundo jogo das oitavas de final e estamos acabando agora, na próxima rodada, acaba o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Sabe quando chega essa hora? Essa hora é a hora que você identifica quem é problema e quem é solução. É essa hora. Já passou da hora. Vai chegar, com todo respeito, você não vai chegar na final do campeonato, na final da Libertadores e vai meter o Cebolinha no lugar do Bruno Henrique no segundo tempo. Isso é burrice. Tá entendendo? Você faz isso antes, para identificar. Quando chega na final da Libertadores, você já até pensa na sua substituição de jogadores que você pode render. Jogadores que podem entrar no segundo tempo e render. Por quê? Porque você está identificando quem é problema e quem é solução. Até agora o São Paulo não conseguiu identificar quem é problema e quem é solução. O Gerson é um puta de um problema pro futebol moderno, viado. Andando em campo, mas ele ainda não conseguiu identificar. Ele não conseguiu identificar o Cebolinha. Eu não vou dizer o Luiz Araújo, porque o Luiz Araújo entrou agora. Tá uma merda também, mas não entrou agora, tá tudo certo. Merda. O Alan também entrou agora. De repente, porra, né? Os caras precisam de mais uns 2, 3 jogos pra entrar. Tá uma merda também. Se o cara é um problema, você tem que achar solução. Qual é a solução, Bigode? Qual é a solução? O Wesley evoluiu. E aí eu não sei qual é o trabalho. Qual foi o trabalho pro Wesley evoluir? O Wesley evoluiu, viado. Foi o trabalho do Sampaoli? Ou o Sampaoli foi lá, puxou o Felipe Luiz, ou puxou um outro jogador e falou assim, pô, dá uma atenção pro Wesley. Ou você evolui a porra do jogador, ou, irmão, bota outro na frente dele.